Onde está a linha divisória? A fronteira invisível entre o amor incondicional de uma mãe e o seu medo paralisante? O que acontece quando as birras inocentes de uma criança não desaparecem com o tempo, mas, em vez disso, se transformam em algo frio, cruel, absolutamente monstruoso? Esta é a história de uma promessa, feita num momento de puro terror que ecoaria por 2 décadas, distorcendo a própria natureza do amor e transformando-a numa arma. É a história de uma criança que recebeu o mundo e, em troca, decidiu que tinha o direito de tirar uma vida dele. Uma criança que acreditava que tudo e todos deveriam se curvar à sua vontade e, se não o fizessem, haveria consequências. Consequências terríveis. Um menino que incutiu um medo primitivo até mesmo na mulher que lhe deu a vida. Um menino que via as regras não como diretrizes, mas como um insulto pessoal a ser destruído. Este é o caso de Derek Leitz. E os detalhes permanecerão com você muito depois da tela escurecer. Nossa história começa não com a escuridão, mas com um lampejo de esperança no coração de uma jovem mulher. Shelley tinha apenas 19 anos, ainda trilhando os caminhos da faculdade, quando descobriu que estava grávida. Era 1991. O homem que gerara a criança não queria ter nada a ver com o filho, desaparecendo de sua vida e deixando Shelley para enfrentar a assustadora realidade da maternidade solo. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de ansiedade. Como ela conseguiria sustentar uma criança? Sua própria vida mal havia começado. Mas então, em 13 de novembro, Derek Campos Leitz nasceu. Ao segurá-lo nos braços pela primeira vez, a tempestade de preocupação em sua alma silenciou. Olhando para seu rostinho, uma profunda sensação de paz a invadiu. E naquele momento, ela fez um voto. Uma promessa solene ao universo, a Deus, a si mesma. Ela faria tudo ao seu alcance para garantir que aquele menino tivesse uma boa vida. Uma vida melhor que a sua. Ela não fazia ideia de como aquele voto um dia se transformaria em um pesadelo. Os desafios começaram quase imediatamente. Quando Derek tinha apenas 7 semanas de vida, uma doença fantasma o dominou. Ele começou a chorar, um choro incessante e lancinante que não parava. Uma ida ao hospital local revelou a terrível verdade: pneumonia grave. Seus pulmões minúsculos estavam lutando para sobreviver. Seu estado era tão crítico que ele precisou ser transportado de avião, imediatamente, para um hospital especializado em Duluth, Minnesota. O voo durou mais de 2 horas. Para Shelley, foi uma eternidade suspensa no medo, vendo seu filho lutar por cada respiração. Quando finalmente chegaram, as palavras do médico não trouxeram nenhum consolo. Ele olhou Shelley nos olhos e lhe disse a triste realidade. Não podia garantir que seu filho sobreviveria. A situação era realmente muito grave. Naquele corredor frio e estéril do hospital, o mundo de Shelley desabou. Tudo o que ela podia fazer era rezar. Ela fez um pacto com Deus, renovando sua promessa com uma intensidade desesperada. Se o Senhor deixar meu filho viver, ela orou, eu farei dele o menino mais feliz do mundo. Como sabemos, Derek sobreviveu. E, fiel à sua palavra, o amor de Shelley, amplificado pelo terror de quase perdê-lo, tornou-se uma força avassaladora. Ela se tornou mais do que uma mãe. Tornou-se uma protetora, uma provedora de afeto infinito e uma realizadora de todos os desejos. As pessoas próximas a ela observavam enquanto ela dava a Derek quase tudo o que ele pedia. Cada capricho, cada desejo era atendido. Ela estava cumprindo sua promessa. Mas, ao fazer isso, sem saber, plantava as sementes de uma colheita terrível. Ela o estava mimando. E, como sabemos, isso raramente termina bem. Por um tempo, a infância de Derek pareceu normal na superfície. Mas, sob essa aparência, as rachaduras começavam a aparecer. O menino que deveria ser o mais feliz do mundo estava se tornando algo completamente diferente. Ele estava se tornando agressivo.
Estava se tornando uma criança que simplesmente não aceitava um não como resposta. O primeiro tremor real, o primeiro sinal da escuridão que estava por vir, aconteceu no lugar mais comum. Um supermercado Shelley caminhava com o pequeno Derek, e quando passaram pelo corredor de brinquedos, os olhos dele se fixaram em um novo boneco de ação. Ele precisava tê-lo. Mas naquele dia, o dinheiro estava curto. Shelley, contando suas notas, disse-lhe gentilmente que não. Não hoje. Ela prometeu que voltariam em outra ocasião. Para uma criança normal, esse seria um momento de decepção passageira. Para Derek, foi uma declaração de guerra. Seu rosto se contorceu em uma fúria que parecia impossivelmente antiga para suas feições jovens. Ele arrancou o brinquedo que queria da prateleira e, com um movimento brusco e violento, o quebrou. O som do plástico quebrando ecoou no corredor silencioso. Então, sem hesitar um instante, pegou outro brinquedo idêntico da prateleira, ergueu-o para a mãe e lançou um ultimato arrepiante. Se ela não comprasse este, ele o quebraria também. Atordoada, humilhada e abalada, Shelley cedeu. Mais tarde, ela se lembrou do olhar dele, um olhar que nunca vira antes em ninguém, muito menos em seu próprio filho. Era um olhar de puro ódio. Com o passar dos anos, os comportamentos estranhos começaram a se acumular. Cada um deles mais um tijolo no muro que ele construía ao seu redor. Ele desenvolveu rituais bizarros. Quando comia, mesmo alimentos que se comiam com as mãos, como pizza ou batata frita, recusava-se a tocá-los com as mãos. Cortava tudo meticulosamente com garfo e faca. Ele se esquivava das outras crianças, não demonstrando nenhum interesse em brincar. Nas raras ocasiões em que uma criança tentava se aproximar dele para compartilhar uma brincadeira ou uma risada, Derek frequentemente respondia com agressão física. Até mesmo a maneira como ele brincava era perturbadora. Não era brincadeira, era um ritual. Ele pegava todos os seus brinquedos e os alinhava em fileiras perfeitas e organizadas. Então, dava um passo para trás, observando-os à distância por longos períodos, como um pequeno general inspecionando seu exército silencioso de plástico. A única vez que os tocava novamente era para guardá-los, de volta à sua ordem perfeita. Sua frieza se estendia aos adultos. Uma amiga de Shelley a visitou certa vez, trazendo seu próprio filho, um menino mais ou menos da idade de Derek. A amiga tentou puxar conversa com ele, mas ele apenas a encarou, com o rosto uma máscara indecifrável de irritação, ignorando-a completamente. Seu filho, cheio de energia juvenil, tentou brincar com Derek. Quando inocentemente estendeu a mão para um dos brinquedos na fileira perfeita, Derek explodiu. Ele empurrou o menino para o chão e começou a bater nele, com uma fúria silenciosa e concentrada. Foi preciso que Shelley e sua amiga o separassem. Enquanto o seguravam, Derek, como um animal encurralado, chegou a tentar morder a própria mãe. Alguns anos depois, quando Derek tinha por volta de 7 ou 8 anos, uma nova figura entrou em suas vidas. Shelley conheceu um homem chamado Robert e um romance floresceu. Um dia, Robert foi até a casa para conhecer o menino que era tão importante no mundo de Shelley. O encontro foi estranho. Robert era um homem brincalhão e bem-humorado. Ele tentou fazer piadas com Derek e se conectar com ele, mas o menino o ignorou com uma imobilidade perturbadora. Robert percebeu imediatamente que aquela não era uma criança normal. Mesmo assim, ele tentou. Em um dado momento, numa tentativa equivocada de brincadeira, Robert começou a passar os dedos pelos cabelos de Derek, examinando seu couro cabeludo como se procurasse algo. Shelley, observando aquela interação estranha, perguntou o que ele estava fazendo. Robert olhou para cima, sorriu e disse: "Só estou procurando o número 666. Shelley ficou confusa. Ele disse para ela relaxar, que estava apenas brincando. Mas, mais tarde, conforme o comportamento de Derek se tornava mais sombrio,
Ela se lembraria daquele comentário estranho e perturbador e entenderia exatamente o que ele queria dizer. O relacionamento entre Shelley e Robert se aprofundou e, eventualmente, eles se casaram. Foram morar juntos e Robert, agora padrasto, estava determinado a ser uma influência positiva na vida de Derek. Ele via o que Shelley, em seu amor e medo, não conseguia. Derek era um menino sem limites, sem regras, sem fronteiras. Robert sabia que aquilo era uma receita para o desastre e decidiu que era hora de intervir. Ele começou a estabelecer regras. Pela primeira vez na vida, Derek ouviu que havia coisas que ele podia e não podia fazer. O primeiro grande confronto aconteceu na manhã de Natal. Robert acordou cedo, cheio de espírito natalino. Arrumou os presentes debaixo da árvore, preparou um farto café da manhã e esperou sua nova família acordar. Ele os imaginou todos sentados à mesa, rindo, compartilhando um momento perfeito de Natal. Mas assim que Derek acordou, correu direto para a árvore, com os olhos fixos nos presentes. Shelley havia lhe prometido um novo videogame, e ele não conseguia pensar em mais nada. Robert o interrompeu. "Ainda não", disse ele gentilmente. "Primeiro, vamos tomar café da manhã, juntos." Ele explicou que queria que eles tivessem um Natal em família de verdade. A resposta de Derek foi imediata e desafiadora. Ele não estava com fome. Queria seus presentes agora. Robert se manteve firme. Sem café da manhã, sem presentes. Era uma linha divisória. Shelley, no meio da situação, apenas observou. Ela sabia que Robert estava certo, que aquilo era para o bem de Derek, mas ficar calada era mais fácil do que confrontar o filho. Derek sentou-se à mesa, uma nuvem de ressentimento. Ele encarava o prato de comida que Robert havia preparado para ele, mas se recusava a dar uma única mordida. Os minutos se transformaram em 1 hora. Shelley e Robert terminaram a refeição, limparam seus pratos e seguiram com suas atividades matinais. O prato de Derek permaneceu intocado. Horas se passaram. O sol da manhã de Natal cruzou o céu. A noite caiu. E Derek ainda estava sentado à mesa, uma estátua silenciosa de desafio, os presentes permanecendo fechados debaixo da árvore. Finalmente, Shelley disse a ele para ir dormir. No dia seguinte, assim que Robert saiu para o trabalho, a batalha terminou. Shelley, aproveitando-se da ausência do marido, se rendeu. Deu o videogame ao filho. Derek rasgou a embalagem, viu o console, e sua reação não foi de gratidão ou alegria. Ele não demonstrou nenhuma emoção. Em vez disso, pegou o aparelho novinho em folha, subiu no sofá e, com toda a sua força, o arremessou contra a parede, quebrando-o em pedaços. Então, como se nada tivesse acontecido, voltou calmamente para o quarto, despreocupado com as consequências. Shelley ficou arrasada, desabou em lágrimas. Mas, depois de se recompor, o medo e a necessidade profundamente enraizada de agradá-lo tomaram conta. Ela cuidadosamente recolheu os pedaços quebrados do videogame, colocou-os de volta na caixa e voltou dirigindo a loja. Mentiu para o atendente, dizendo que devia ter sido danificado durante o transporte. Trocou por um novo. Quando voltou para casa, deu o novo para Derek. Dessa vez, ele não quebrou. Robert nunca descobriu. Alguns diriam que Shelley fez isso por amor, mas a verdade é bem mais complexa. Ela fez isso porque já começava a ter medo do próprio filho. Conforme Derek entrava na adolescência, a escuridão dentro dele se aprofundava. A casa da família se tornou uma panela de pressão de tensão. Ele passava quase todo o tempo trancado no quarto. Cada vez que Robert tentava se aproximar, se conectar com ele, a discussão se transformava em uma gritaria. As brigas eram tão intensas, tão cheias de rancor e palavrões, que parecia que estavam constantemente à beira da violência. Shelley era um fantasma em sua própria casa, assistindo aos dois homens mais importantes de sua vida se destruírem mutuamente e destruírem a família.
Ela se sentia completamente impotente. No início, manteve-se afastada. Mas, à medida que as coisas pioravam, começou a intervir, tentando ser a pacificadora. Mas quase sempre acabava ficando do lado de Derek, mesmo quando ele estava flagrantemente, inegavelmente errado. A pressão era demais para o casamento Robert, percebendo que travava uma batalha perdida contra uma força que não compreendia e contra uma mãe que a alimentava. Finalmente desistiu. Pediu o divórcio e saiu de casa. Não apenas abandonou um casamento, mas escapou de uma zona de guerra. Com a partida de Robert, Derek ficou sem ninguém para desafiar seu domínio. Desesperada, Shelley o levou a um psicólogo que o diagnosticou com depressão. Receitou-lhe medicação que tomou por um curto período antes de interromper o tratamento, e então algo inesperado aconteceu. Um lampejo de luz na escuridão que se aproximava. Em 2009, pouco antes de completar 18 anos, Derek conheceu uma garota chamada Macy. Ela tinha 16 anos e era tudo o que ele não era. Extrovertida, alegre, cheia de vida e com um amplo círculo de amigos. Ela era o sol em meio à sua sombra e, de alguma forma, contra todas as expectativas, começaram a namorar. O efeito sobre Derek foi surpreendente. Ele começou a mudar. Sorriu, tornou-se carinhoso com Macy. Tornou-se mais comunicativo. Ele até começou a seguir algumas das regras de Shelley em casa. Disse a Macy que a amava. Uma frase que jamais havia dito à própria mãe Shelley ficou radiante. Era isso. Essa era a resposta. Macy era a peça que faltava. Ela acreditava que seu filho finalmente se tornaria uma pessoa normal e viveria uma vida normal. Ela estava tragicamente, catastroficamente enganada. Em menos de um ano, Derek contou à mãe que Macy estava grávida. Shelley, radiante, sugeriu que Macy fosse morar com eles. Eram jovens, sem emprego e sem diploma do ensino médio. Mas Shelley viu isso como o início de uma linda família. E, a princípio, foi mesmo. Adotaram uma filhote de labrador chamada Lucy. Em 2010, Derek se formou e o filho deles, Gabriel, nasceu um lindo e saudável bebê. Macy ainda precisava terminar o último ano do ensino médio. Então, Derek se tornou o principal responsável pelos cuidados com a criança. E, para a surpresa de todos, ele era um ótimo pai. Era atencioso, carinhoso e gentil com Gabriel. Cozinhava, brincava com ele, trocava fraldas sem reclamar uma única vez. Era um milagre lindo, frágil e passageiro. Pouco antes do primeiro aniversário de Gabriel, a máscara começou a cair. O antigo Derek, o tirano, começou a ressurgir. Lentamente a princípio, depois com uma velocidade assustadora, ele começou a impor regras à casa novamente, mas desta vez elas eram mais extremas, mais controladoras. Limpeza, horários das refeições, programação da TV, tudo tinha que ser feito exatamente como ele ordenava. As cortinas da casa tinham que permanecer fechadas o tempo todo. Se Shelley as abrisse pela manhã para deixar entrar um pouco de sol, Derek as seguia e as fechava com um estalo. Ele criou um cardápio com suas comidas favoritas, e Shelley era obrigada a prepará-las sob demanda, independentemente do dia ou da hora. Ele controlava as compras do supermercado, mesmo sem contribuir com um único centavo. Seu controle sobre Macy tornou-se absoluto. Depois que ela se formou e conseguiu um emprego, a única vez que ela podia sair de casa era para ir trabalhar. Ele cronometrava o trajeto dela até o segundo. Sabia exatamente quando ela saía do trabalho e quando deveria chegar em casa. Se ela se atrasasse um minuto sequer, uma discussão acalorada começava assim que ela entrava pela porta. O breve período de felicidade de Shelley se dissolveu em um novo estado de depressão. O filho que ela pensava estar salvo estava agora pior do que nunca. Ela recorreu a um velho inimigo em busca de conforto: o álcool. Derek, agora com 19 anos, não se contentava mais apenas com o controle. Ele começou a se deleitar com o medo.
Uma noite, Shelley foi à cozinha pegar um copo d'água e o encontrou sentado à mesa, no escuro, limpando meticulosamente um fuzil. AK-47. Ela congelou, sentindo o sangue gelar. Onde ele tinha conseguido aquilo? Quando se virou para ir embora, com o coração disparado, a voz de Derek cortou o silêncio. Ele apontou a arma para as costas dela. "Você tem medo de mim?" perguntou. Ela não conseguiu responder. Fugiu para o quarto, que agora se tornara sua cela. Passava os dias trancada lá dentro, bebendo, com o medo do próprio filho palpável e vivo. Ele parecia se divertir com o terror dela. Batia na porta do quarto dela sem motivo aparente, apenas para fazer uma pergunta simples, só para lembrá-la de que estava ali, de que mandava em tudo. Pouco tempo depois, Shelley precisou ser hospitalizada para uma cirurgia na vesícula. Quando voltou para casa, percebeu que a cachorra da família, Lucy, havia sumido. Perguntou a Derek onde ela estava. Ele disse a ela, sem demonstrar qualquer emoção, que Lucy havia corrido para a rua e sido atropelada. Ela estava morta e ele havia se livrado do corpo. Mas Shelley sabia que Lucy nunca havia corrido para a rua. Ela sabia, lá no fundo do estômago, que seu filho estava mentindo. Ela sabia que ele havia feito algo terrível com aquele cachorro, mas estava apavorada demais para confrontá-lo. Ela apenas fingiu acreditar na história dele. Por volta dessa época, o controle de Derek sobre Macy se intensificou, chegando à violência física. Foi a gota d'água. No seu aniversário de 18 anos, enquanto Derek estava fora, Macy arrumou suas coisas e foi embora. Mas ela tomou uma decisão dilacerante. Deixou o filho deles, Gabriel, para trás. Ela estava convencida de que, se levasse o menino, Derek a caçaria e sua vingança seria terrível. Quando Derek voltou para casa, Shelley lhe disse que Macy havia ido embora. Ele não se enfureceu, não gritou. Apenas sentou-se, em silêncio, com o rosto impassível. Então ele se levantou, baixou a cabeça e foi para o quarto. O ato final e terrível começou em 7 de setembro de 2012. Quando Shelley estava saindo para o trabalho, encontrou Derek na sala de estar, andando de um lado para o outro na penumbra das cortinas fechadas. Ele falava sozinho, repetindo a mesma frase várias vezes, um mantra arrepiante. Gabriel nunca chamará outro homem de pai. Gabriel nunca chamará outro homem de pai. Shelley perguntou o que havia de errado, mas era como se ela nem estivesse ali. Atrasada para o trabalho e inquieta, ela o deixou com seu ritual sombrio. No dia seguinte, 8 de setembro, era um sábado, Shelley foi trabalhar e depois participou de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Ela estava melhorando, fazendo mudanças positivas. Quando a reunião terminou, ela dirigiu para casa, sentindo uma esperança que não sentia há muito tempo. Ao entrar na garagem, seu coração disparou. O carro de Macy estava lá. A porta da frente da casa estava escancarada. A princípio, ela pensou que Macy tivesse vindo visitar Gabriel. Mas, ao entrar, um silêncio pesado e anormal a envolveu. Na sala de estar, ela os viu. Manchas escuras no tapete. Sangue. Ela seguiu o rastro, sua mente se recusando a processar o que seus olhos viam. As manchas levavam ao banheiro. A porta estava trancada, mas, por baixo, um líquido escuro e carmesim escorria. Seu primeiro pensamento foi para o filho. Derek havia tirado a própria vida. Ele havia machucado Gabriel. Com as mãos trêmulas, ela conseguiu abrir a porta. A cena que a recebeu ficaria gravada em sua memória para sempre. Na banheira jazia Macy. Um corte profundo e horrível atravessava seu pescoço. O pânico a dominou. Ela começou a procurar freneticamente pelo neto pela casa, gritando seu nome enquanto tentava desesperadamente ligar para a polícia, mas não havia sinal da criança. E nenhum sinal de Derek. A polícia chegou e se deparou com uma cena de horror inimaginável. Não havia nada que pudessem fazer por Macy. Tudo o que Shelley conseguiu fazer foi desabar
sua mente consumida por um único pensamento. Se Derek foi capaz de fazer isso com Macy, o que faria com o próprio filho? Na delegacia, emitiram um alerta Amber. Na manhã seguinte, por volta das 5 horas, um recepcionista de hotel a poucos quilômetros de distância viu um jovem fazer o check-in com uma criança pequena. O homem, Derek, parecia calmo, completamente despreocupado. Mas o recepcionista o reconheceu pelo alerta. Agindo com naturalidade, o recepcionista fez o check-in normalmente, e assim que Derek chegou ao quarto, ligou para a polícia. Eles chegaram em minutos. Derek foi preso sem oferecer resistência. Gabriel foi encontrado são e salvo, ileso. Derek ainda vestia as mesmas roupas do dia do assassinato, e o sangue de Macy ainda respingava em seus sapatos. No carro de sua mãe, encontraram a arma, uma simples faca de cozinha. Mais tarde, na delegacia, ele recebeu apenas um telefonema. Ligou para sua mãe. Com uma voz plana e sem emoção, pediu desculpas, dizendo que nunca quis que as coisas terminassem assim. Shelley, em meio às lágrimas, disse que o amava, e pela primeira vez em toda a sua vida, Derek respondeu: "Eu também te amo." Derek Leitz nunca foi a julgamento. Ele aceitou um acordo judicial declarando-se culpado pelo assassinato de Macy. Em 2012, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Shelley, incapaz de viver naquela casa de horrores, mudou-se. Ela obteve a guarda do neto, Gabriel. Ela agora vive uma vida tranquila e anônima, criando o menino de uma maneira que nunca criou o pai dele. Com limites, com disciplina, com um amor que não tem medo de dizer não. Ela diz sentir uma culpa esmagadora pelo que aconteceu com Macy e que passará o resto da vida garantindo que a história de Gabriel seja diferente. Derek Leitz está preso em uma penitenciária de segurança máxima. Provavelmente, ele só voltará a sentir o gosto da liberdade quando já for um homem idoso. E ficamos com as consequências arrepiantes e a pergunta que não tem resposta fácil. Como o voto de uma mãe, a promessa de criar o menino mais feliz do mundo se torna o catalisador para um assassino frio e cruel.